Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma videoaula. É a segunda videoaula, a segunda aula aí de taxa equivalente, taxa nominal e taxa efetiva. Bora lá! Taxa equivalente no regime de juros simples. Então, ao se tratar de juros simples, a taxa equivalente é a própria taxa proporcional, que nesse caso, por exemplo, 3% ao mês vai corresponder a 3% ao trimestre. Seria 3 mais 3 mais 3, que vai ser exatamente 9. Elas são proporcionais porque mantém a seguinte relação. Então, considerando 3 meses, um capital de 80 mil, essa aqui é a fórmula de juros simples. Então, 3% ao mês na forma unitária, 0,03, 3 meses dá 87.200. 9% ao trimestre, 3 meses é um trimestre, a taxa na forma unitária 0,09 vai dar o mesmo capital. Um outro exemplo, em 12 meses, a mesma taxa em 12 meses dá 108.800. 80 mil, 9% ao trimestre. Lembrando que tem que trabalhar na forma unitária. 3 meses repete 4 vezes ao ano, são 4 trimestres, vai dar exatamente o mesmo valor. Por isso que elas são ditas proporcionais, por isso que elas são ditas equivalentes, que é a própria taxa proporcional no regime de juros simples. Vocês podem utilizar, para quando vocês quiserem fazer essa transformação, a própria regra de 3 para facilitar a transformação. Lembrando que vocês nunca, jamais podem fazer isso em juros compostos. No regime de juros compostos é um pouquinho diferente. Então, em juros compostos, uma taxa equivalente, 3% ao mês é equivalente a 9,27% ao trimestre. Por que elas são ditas equivalentes? Porque se nós pegarmos um capital de 80 mil em 3 meses, com essa taxa de 3% ao mês, vai dar 87.418. 3 no N, 3 no I, a gente vai chegar em 87.418. Se a gente estivesse utilizando a taxa ao trimestre, logicamente o N não seria 3, o N seria 1, porque ao trimestre, 3 meses é um trimestre. A gente vai chegar no mesmo resultado, perfeito? Então, taxas que aplicado ao mesmo capital, pelo mesmo prazo, geram o mesmo montante. Lembrando que na aplicação vocês sempre têm que trabalhar da mesma forma. Mês, mês, trimestre, trimestre, sempre assim. Taxa efetiva e taxa nominal. Uma taxa nominal é aquela em cujo período de capitalização não coincide com o período de capitalização. Por exemplo, financiamento de automóveis. Eles falam lá, é 12% ao ano capitalizado mensalmente. A taxa é 12% ao ano capitalização mensal. Então, sempre tem essa denominação. Vocês têm que tomar muito cuidado. Por que eles usam dessa forma? De certa forma, para ludibriar a gente aí. Porque 12% ao ano capitalizado mensalmente, essa taxa é menor do que a taxa efetiva. Ou seja, a taxa efetiva ela é maior. Então, o que a gente vai estar pagando é maior do que a taxa nominal. Um exemplo aí de taxa efetiva é a convenção da poupança, né? O rendimento da caderneta de poupança. Em condições normais, né? Condições normais, não bem normais assim, né? Porque o normal seria uma taxa Selic baixa, né? Comparado com outros países. Mas comparado com o Brasil, que sempre teve uma taxa Selic alta, seria uma taxa nominal de 6% ao ano, com capitalização mensal. 6% ao ano seria 0,5% ao mês mais a TR. Isso aqui seria a regrinha da caderneta de poupança. Não é o objetivo dessa videoaula, é simplesmente um exemplo aí. Bora lá para a gente ver fazendo os cálculos. A caderneta de poupança anuncia uma taxa nominal de 6% ao ano com capitalização mensal. Qual que é a taxa efetiva? Já de cara a gente sabe, taxa ao ano com capitalização mensal. A taxa efetiva ela tem que ser maior do que essa aqui. Então, a taxa mensal é 6 dividido por 12, que é 6% ao mês. A gente nunca pode trabalhar com essa taxa ao ano, vai ter que trabalhar com ela ao mês. Regime de juros compostos trabalhado ao mês. Para a gente fazer a taxa efetiva, eu gosto sempre de ensinar os meus alunos a supor um valor 100 aqui no nosso valor presente. 12 meses, porque um ano tem 12 meses, a taxa é 0,5% ao mês. Então, como é que a gente vai fazer? 12 no N, meio na taxa, 100 CHSPV, 0 PMT, a gente vai chegar no nosso FV, exatamente FV. Qual que é a nossa taxa? Para aqueles que já têm um pouquinho de facilidade, é o que está passando de 100. Para quem não tem essa facilidade, é só com os dados armazenados na HP, apertar 1 no N, que seria um ano, já vai dar a taxa efetiva.
A taxa efetiva é o que está passando, 6,1678. Se quiser fazer os cálculos no módulo manual, aí, né, é só utilizar essa fórmula que está aqui. Lembrando que essa taxa ao mês, na forma unitária, seria 0,06. Vai chegar exatamente no mesmo resultado. Bora lá para um exercício das certificadas FGV. A taxa de juros anual equivalente. Então, está falando qual que é a taxa equivalente. Então, a gente está querendo saber qual que é a taxa equivalente. A taxa de juros nominal. Nominal, então a gente não pode trabalhar com ela. 12% ao ano com capitalização mensal. Então, a gente já sabe que é 12% ao ano com capitalização mensal. Então, a nossa taxa ela tem que ser maior do que 12%. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que achar a taxa que a gente pode trabalhar no regime de juros compostos. Capitalização mensal, ao ano, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer 12 dividido por 12. Então, vai ser 12 dividido por 12, vai ser 1% ao mês. Correto? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai supor 100 no nosso valor presente, 12 no meses, que é um ano, a taxa de 1, que é essa que está aqui, a gente vai achar nosso valor futuro. 12 no período, 1 na taxa, 100 CHSPV, 0 PMT, a gente vai chegar em 112, que é o nosso valor futuro. Para aqueles que já têm um pouquinho de facilidade, a gente sabe que é o que está passando de 100, que seria 12,68. Armazena os dados armazenados na HP, 1 no período, a gente vai chegar na taxa, que é a nossa taxa efetiva anual, 12,68% ao ano. Se quiser fazer as contas manual, usa essa fórmula. Lembrando que aqui é forma unitária, a gente teria que trabalhar com 0,01. Vai chegar exatamente no mesmo resultado. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Mais uma vez, muito obrigado. Bons estudos. Até mais.